Sabe aquele momento na vida que até as coisas que você sempre gostou de fazer meio que perdem o sentido e você não encontra mais satisfação na vida? Na maioria dos casos, quando isso acontece, a gente acaba abraçando o script da sociedade, que é basicamente comprar um carro, comprar um apartamento, casar, ter filhos. Só que esse script coletivo, ele deixa muitos furos em satisfação. Se a gente não buscar um caminho individual, uma trilha transcendente em direção ao ser, a gente nunca vai entender vocação. E vocação vem de voz que chama para algo. Todos nós temos um propósito. Eu quero propor uma dinâmica agora. Feche seus olhos e imagina o tipo de ser humano que você quer ver no final da sua vida. Um ser humano honesto, íntegro, respeitoso. Imagina a tua obra pronta. Conseguiu visualizar? Agora é só a gente caminhar para essa direção. Enquanto a gente vive, a gente vai estar em obra. A gente não está pronto. Eu acredito que nenhum ser humano consegue ser 100% íntegro. Hoje em dia, pouco se fala sobre a construção de caráter, a construção de humanidade. Se fala muito sobre construção de bens materiais, tudo que passa, mas pouco se fala sobre construção do ser humano. Eu acho que quando as coisas começam a perder o sentido, é porque a nossa integridade precisa ser revisitada. Muitos definem integridade como honestidade, mas na verdade não. Essa palavra, ela vem do latim, ela significa aquilo que não foi profanado, tocado, dividido. O que é íntegro dentro de nós. Já parou para pensar que tudo na vida tem um centro? A nossa galáxia tem um centro. O sistema solar tem um centro. O nosso DNA tem um centro. As nossas moléculas têm um centro. Existe um centro de identidade nossa. Aquilo que a nossa consciência já iluminou acerca da nossa natureza humana. Aquilo que a gente já adquiriu como valores, como cosmovisão. E eu não posso jamais perder esse centro, senão eu perco a minha identidade. É o que nos dá equilíbrio e é o que nos permite ser íntegros. E só quando nos tornamos íntegros é que a gente consegue ter clareza para saber para onde a gente está indo. E a integridade ninguém vê, pessoal. Só ao longo dos anos. A satisfação, ela tá na inteireza, ela tá na nossa integridade. Eu ser a mesma pessoa na padaria, a mesma pessoa no trabalho, a gente meio que se adapta ao exterior, mas o conteúdo, a nossa essência permanece a mesma. Eu não violo a minha integridade. Tem até um conceito do filósofo Roger Scruton, que ele vai falar que, sabe qual é a pior das dores? É a dor da profanação. É a dor de você ir contra aquilo que você estabeleceu como base de existência. E quando você vai contra, você está se autoprofanando. E essa é uma das piores dores, porque ela vai afetar diretamente a sua identidade. Eu gosto muito de falar sobre integridade e trazer o exemplo do diamante. O diamante e o carvão, eles são compostos basicamente do mesmo material, carbono. O que difere um diamante do carvão é só a organização das moléculas. O diamante, ele possui um centro e as moléculas, elas se integram a este centro do diamante. Já o carvão, não, tem uma desorganização molecular. O diamante, o que torna ele tão valoroso é a integridade dele. A forma como os fragmentos, as moléculas se adaptam, se adequam ao centro. Não, isso não vai dar certo. Na nossa vida não é muito diferente. A gente também precisa ter um centro. E qual é o centro do corpo humano? É o coração. E o que a gente tem colocado no nosso coração? Qual tem sido o nosso centro? Aquele lugar onde pode tudo desmoronar. A gente sempre vai correr para este lugar porque a gente sabe que a gente vai encontrar segurança, algo que nos devolverá a estabilidade para a gente seguir. Esse centro, ele não pode ter oscilações, ele não pode ter mutações, ele precisa ser imutável. Ele precisa ser eterno, porque enquanto a gente viver, a gente vai precisar ter a garantia deste centro, deste lugar seguro. E a única figura que corresponde é Cristo. E na Bíblia tem até uma analogia interessante que Cristo é a pedra angular, é a rocha. Então, quando a gente constrói a nossa vida fundamentada em Cristo, nesta rocha, a gente encontra um lugar seguro. Ele não é como o amor humano que vai descartar minha fidelidade. Cristo estava muito mais preocupado em formar caráter aprovado do que qualquer outra coisa. E eu honestamente acredito que é quando a gente honra esse nosso centro que diz respeito à nossa identidade, que a gente de fato consegue seguir encontrando propósito, encontrando sentido. Enquanto eu estiver fragmentado, eu nunca vou encontrar um sentido coerente. Quando o fundamento da minha vida é uma pessoa, o que eu estou fazendo? Eu estou caindo na dependência emocional, porque eu estou construindo quem eu sou em torno de um eixo que vive em oscilação. Por isso que a Bíblia vai dizer que não se pode ter dois senhores. E tem um ditado árabe
que fala que não se pode montar em 2 camelos. Você já tentou montar em um camelo alguma vez na vida? Eu nunca, mas eu já vi vídeos e eu sei que é muito desafiador, é um trem meio embaçado você montar em cima de um camelo. Você só pode ter um fundamento. Peguei a garrafinha para ilustrar como que surge a dependência emocional. Aprendi esse conceito com a Andrea Vargas. É muito interessante. Eu vou ilustrar como a garrafa sendo a pessoa A e a tampa da garrafa sendo a pessoa B. A pessoa B é essa pessoa fraca que precisa se sentir protegida, que precisa se agarrar a um Deus. E a garrafa é justamente o Deus dessa pessoa, porque é uma pessoa segura, é uma pessoa intelectual, é uma pessoa aparentemente que é completa em si. Então, quando os dois se encontram, nossa, parece que é o vínculo perfeito. Literalmente, a garrafa encontrou a tampa da garrafa. Alma gêmea. Mas na verdade, ambos estão carentes. Porque a garrafa, ela não pode ser forte o tempo todo. É um ser humano que em algum momento vai precisar demonstrar fragilidade. E a tampa não pode ser frágil o tempo todo, não pode precisar ser uma pessoa extremamente carente. Não, ela vai precisar ser forte em alguns momentos. Você percebe que isso daqui cria uma idealização ilusória, que não corresponde aos padrões da realidade? Uma pessoa não pode ser a tampa o tempo todo, ao mesmo tempo que uma pessoa não pode ser a garrafa o tempo todo. Isso aqui não faz sentido. Não tem coerência. Isso é muito perigoso, porque a pessoa garrafa, ela só vai se sentir bem quando ela puder ajudar a outra pessoa, quando ela puder proteger o outro. E a tampinha só vai se sentir bem quando a garrafa estiver estendendo proteção o tempo todo. Quando a garrafa simplesmente parar de ser essa fonte de segurança, isso aqui vai se desestabilizar num nível... E você quer saber o que segura isso daqui? O que sustenta a dependência emocional? É a manipulação. É a manipulação, é o controle, é a obsessão, de fato, em manter esse vínculo ativo o tempo todo, porque é esse vínculo que traz o eixo, a estabilidade interior. Para ambas as pessoas, eu preciso reconsultar o que tem ocupado o pedestal do meu coração. E, se o seu caso for a dependência emocional, como que a gente se livra da dependência emocional? Sendo honestos. Honestos com a gente mesmo e honestos com o outro. Não importa, a dependência emocional pode ser entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmãos, entre amigos, não importa. E a única forma de desprender, da gente desfazer isso, é entendendo que, se eu sou a garrafa, eu preciso entender que eu nunca vou poder suprir, corresponder com o papel de Deus na vida da pessoa tampinha. E a pessoa tampinha precisa entender e ser honesta que a pessoa garrafa não pode ocupar o lugar de Deus no coração dela. A partir desse momento, a gente começa a construir uma relação saudável, porque eu não exijo do outro algo que o outro não pode me oferecer, porque é contra a natureza dele. E eu coloco o meu eixo em um lugar seguro, em um rochedo seguro, que não tem oscilações, que eu posso simplesmente recorrer a qualquer hora, a qualquer momento, e ali, naquele fundamento seguro, eu posso realmente afirmar quem eu sou, sem oscilar, mantendo uma integridade. Será que o que eu sou se sustenta em todos os lugares, ou eu preciso mudar a minha essência? Eu mudo aquilo que eu acredito de acordo com o ambiente que eu estou, porque eu não posso adaptar aquilo que eu carrego, eu não posso adaptar os meus valores que eu tenho como um princípio existencial. Eu não posso negociar a minha integridade, porque a partir do momento que eu negocio, eu deixo de encontrar sentido, porque realmente eu violo o sentido que me fazia ser quem eu sou. Qualquer centro, inclusive o centro do nosso coração, ele é esse ponto que sustenta tudo. É o referencial, é a referência, é o ponto de retorno. Quando alguma coisa apertar, a gente sempre vai voltar para esse ponto de retorno. E é este ponto que faz e que traz sentido para tudo que a gente faz. E a gente erra, a gente vai falhar. Tem momentos que sim, a gente pode acabar ferindo a nossa integridade. E não acabou, não é o fim. A gente precisa voltar para o nosso coração, que é o nosso centro de equilíbrio. E a gente precisa sondar ele. Em que a gente tem se apoiado? O que tem acalmado as nossas emoções? O que tem trago segurança pra gente? O que tem nos dado conforto no momento difícil? É a figura de Cristo? É o rochedo que não falha? Ou é alguma coisa, alguma pessoa? O quê? E aí, a crise, ela vem pra construir a nossa identidade. A nossa identidade, ela se constrói na crise, porque a crise, ela desconstrói, ela quebra, ela expõe tudo aquilo que não se sustenta dentro de nós. Então, para concluir meu raciocínio, quando a gente não tem um ponto de chegada, a gente realmente
não sabe para onde a gente está indo. E qualquer oportunidade que aparecer na nossa vida, a gente vai abraçar. Qualquer script coletivo que nos entregarem, a gente vai fazer dele o nosso script. Só que cuidado porque cada um tá aqui para um propósito e cada um tem uma vocação. E é só realizando esse propósito que não vem de um interesse coletivo, porque nós somos seres únicos e nós temos a nossa individualidade e a gente precisa se satisfazer cumprindo a nossa vocação. Por mais incrível que seja você ter filhos, você não cria seus filhos para si. Você cria seus filhos para eles encontrarem o propósito existencial deles em si mesmos. E eles não são sua propriedade. E você não é propriedade deles. Então, por mais incrível que seja tudo, conquistar casa, conquistar carro, você só vai ser plenamente satisfeito quando você entender qual é a sua vocação interior e quando você seguir essa voz e quando você obedecer essa voz. A nossa vocação, ela nunca vai se findar em nós mesmos. Ela sempre vai ser impacto na vida da outra pessoa. Ela sempre vai transformar o ser humano, porque não tem nada que traga mais benefício e que seja mais gratificante do que investir em pessoas. Quer investir em algo? Pessoas, elas lembram. Pessoas, elas passam de geração para geração. Com pessoas, você constrói legado. Com matéria, você constrói algo que vai passar e vai cair no esquecimento. Mas pessoas, você constrói um legado que vai de geração para geração, de geração para geração. E sabe qual é o lado bom de tudo isso? Sabe aquela comparação muito ruim que a gente fica o tempo todo se comparando com as pessoas, né? Analisando o que fulano conseguiu, o que ciclano conseguiu, e eu continuo aqui parado? Acaba. Eu nasci para ser aquilo que Deus me chamou para ser. E a partir do momento que eu entendo isso, porque eu encontro satisfação na minha história, eu encontro satisfação na minha existência, eu encontro satisfação naquilo que eu sou hoje e eu vou melhorando dia após dia, porque eu estou caminhando para um lugar claro, porque eu tenho um objetivo estabelecido, porque eu sei aonde eu tô e eu sei aonde eu quero chegar, e aí eu traço uma reta e eu caminho em direção a essa reta. E é muito difícil você ser íntegro, porque você vai ter que dizer não, você vai ter que confrontar, você vai ter que estabelecer limites, e não é tão fácil estabelecer limites, não é verdade? Quanta coisa que eu falei hoje, hein? Nossa. Tô me sentindo até... Gente, eu tô me sentindo leve. Leve como uma pena. Uau, que paz. Toda crise, toda ferida, todo sofrimento, ele vem pra expor algo que não está fundamentado em nós. Então existem sofrimento, existem feridas que elas não vêm pra te machucar. Elas vêm para construir fundamento, alicerce, para que você se torne uma pessoa mais inteira. Eu fiz do Senhor o guardião dos meus afetos, porque Ele não é instável, Ele não vai oscilar em nenhum momento, Ele é seguro. E porque Ele é seguro, eu posso confiar nessa única fonte segura de amor, que nunca vai me deixar. Se esse vídeo de alguma forma falou com você, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque toda semana eu vou estar sendo intencional em postar conteúdos que alimente o seu coração e que traga aconchego, que traga aquele conforto gostoso, sabe? Eu espero que de verdade você encontre um refúgio aqui. Te convido a se inscrever. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Até o próximo vídeo.